quem fala é a professora Luciana de Lima, sou professora da UFC, lotada no Instituto Universidade Virtual e coordenadora do Encontro de Tecnodocência, que acontece dentro dos encontros universitários da UFC. Nesse vídeo, nós vamos conversar um pouquinho sobre a preparação de um resumo. Vamos primeiro, então, à formatação geral de como é que você pode construir seu resumo. Ele é composto por todos esses elementos que estão aqui: título, desenvolvimento, conteúdo, palavras-chave. Cada um desses elementos vão ser demonstrados no decorrer desse vídeo, tá certo? Então, quando você for pensar em termos de desenvolvimento, você precisa pensar em um texto, em parágrafo único, que tenha 1.400 caracteres no mínimo e 2.000 caracteres no máximo. O corpo do seu resumo precisa conter, primeiro de tudo, o objetivo, depois o problema que você está observando, a metodologia que você está utilizando para poder tentar resolver esse problema, ou tentar entender esse problema, os resultados que você está obtendo com a aplicação dessa metodologia e as conclusões ou considerações finais. Você pode usar também as palavras-chave, que devem vir no final do resumo com o máximo de 3 palavras. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de um resumo que foi submetido para os encontros universitários no encontro de tecnodocência, para que vocês possam entender o que é que eu estou falando. Então, eu vou fazer uma leitura geral, para que depois a gente possa sacar nos próximos exemplos das partes do resumo os elementos mais importantes. Então, o título é Planejamento do uso das tecnologias digitais da informação e comunicação na formação de licenciandos em tecnodocência. O objetivo deste trabalho é analisar como licenciandos de instituição pública de ensino superior planejam o uso das tecnologias digitais da informação e comunicação na docência. Diante da necessidade da integração entre as TDICs e os diferentes saberes que compõem a docência, a pesquisa apresenta um caráter qualitativo com elementos de estudo de caso. São analisados os planos de aula desenvolvidos por licenciandos, distribuídos em grupos heterogêneos. Os licenciandos participam da disciplina Tecnodocência, ofertada pela Pró-Reitoria de Graduação. Os dados são coletados e organizados mediante o uso de ferramentas digitais. São analisados em 3 fases: classificação, ordenação e categorização dos recursos digitais que os licenciandos pensam utilizar em sua prática docente e da forma de sua utilização. Comparação dos resultados obtidos em busca de similaridades e regularidades entre as categorias. Comparação dos resultados obtidos com o referencial teórico utilizado. É possível compreender que os licenciandos pensam o uso das TDICs voltado para a captação de informações e conteúdos, a fim de promover a elaboração de aulas expositivas. A princípio, é possível inferir que alguns licenciandos buscam manter o uso dos recursos digitais centrados na ação do professor, uma vez que apresentam dificuldades em utilizá-los no contexto educacional. Tem aí, então, as 3 palavras-chave: tecnodocência, tecnologias digitais da informação e comunicação, formação de licenciandos. Entender o primeiro elemento, que é o título desse resumo. O título, ele é o primeiro a ser lido, mas é o último a ser escrito. Então, você desenvolve todo o seu resumo, depois que você tem uma ideia clara do que você vai fazer, você escreve, na realidade, o resumo do resumo, que é o título. Ele vai representar, então, um resumo objetivo do trabalho e você precisa escolher as palavras de uma forma bem significativa, que representem o seu trabalho. Então, tá aí. Qual é o título? Planejamento do uso das tecnologias digitais da informação e comunicação na formação de licenciandos em tecnologia, em tecnodocência, desculpa. Então, eu estou falando especificamente de planejamento, de tecnologia digital, da formação de licenciandos e de um conceito, que é o conceito da tecnodocência. Tudo isso de uma vez só, em uma frase só, de uma tacada só. É isso que você tem que pensar quando for fazer o seu título. Em relação ao conteúdo, que é o corpo do resumo, a gente inicia com o objetivo. O que você precisa escrever quando pensar no objetivo? Responder essas 2 perguntinhas que estão aqui. O que você pretende alcançar ao final da pesquisa realizada? Qual contribuição você gostaria de oferecer ao final do trabalho desenvolvido? Então, tentando responder essa pergunta, você vai escrever apenas um objetivo, embora no trabalho científico a gente tenha um objetivo geral e, no mínimo, 2 específicos. Mas, para um resumo como esse, um objetivo é suficiente. É importante você colocar o verbo no infinitivo, e aí eu coloquei alguns exemplos para vocês. Analisar, avaliar, descrever, mas existem vários outros objetivos que vocês podem utilizar. Inicie seu resumo com ele, certo?
Então, vamos ver um exemplo. Pegando aquele exemplo maior que eu mostrei no início do vídeo. O objetivo deste trabalho é analisar como licenciandos de instituição pública de ensino superior planejam o uso das tecnologias digitais da informação e comunicação na docência. Primeira frase, primeiro período que está no resumo é, então, o objetivo, e você precisa ser o mais claro possível na hora de se comunicar. Na sequência, a gente tem a apresentação do problema, tá certo? E o que é um problema? É um assunto controverso que ainda não foi satisfatoriamente respondido em qualquer campo do conhecimento. Então, formule o seu problema ou como uma pergunta ou como uma sentença curta e objetiva. Expresse no seu problema clareza e precisão. E, principalmente, delimite o seu problema a uma dimensão viável, ou seja, traga foco para o seu problema. Lá no exemplo que eu mostrei inicialmente, após o objetivo, a gente tem aí a apresentação do problema de uma forma bem rápida, bem sucinta, que vai ajudar o leitor a entender sobre o que é que você está trabalhando. Então, diante da necessidade da integração entre as TDICs e os diferentes saberes que compõem a docência, né, a gente continua o texto falando sobre a parte metodológica. Então, aqui, com uma simples frase, a gente consegue dizer que o que está sendo abordado nesse trabalho é essa necessidade que existe de integração entre as tecnologias digitais, né, e os saberes que vão compor a docência, né? Então, como existe essa necessidade, esse é o problema que está sendo ressaltado nesse resumo. Na sequência, a gente vai com a metodologia. E o que é? A metodologia é você explicitar como você realizou seu trabalho, né? É você mostrar o passo a passo, né, que você fez para alcançar os resultados que você pretende alcançar com seus objetivos. É, portanto, a parte mais longa do resumo, onde você vai ter que escrever mais e detalhar mais, né? Então, uma boa metodologia vai te dar um indicativo, desculpe, tem um errinho aqui de português, vai dar um indicativo importante sobre a boa qualidade do trabalho. Então, veja só como o volume de informação aumentou, né? Então, nós pegamos o resumo inicial e trouxemos aqui um recorte para evidenciar a metodologia. Então, a princípio, a gente coloca, ó, a pesquisa apresenta um caráter qualitativo com elementos de estudo de caso. Só aí eu já anunciei que tipo de metodologia eu vou estar trabalhando. Bom, na sequência, eu estou dizendo que vão ser analisados os planos de aula que foram desenvolvidos por licenciandos, distribuídos em grupos heterogêneos. Então, eu vou estar trabalhando com um instrumento específico, que é o plano de aula, né? E ele não foi desenvolvido por qualquer pessoa, foi desenvolvido por um sujeito, né? Que é o sujeito que eu estou analisando, que é o licenciando, no caso. Então, para você que vai escrever o seu resumo, é importante dizer que tipo de pesquisa você está fazendo, no caso aqui é o estudo de caso, que tipo de instrumento que você está utilizando, aqui no caso é o plano de aula, e que tipo de sujeito você está abordando, que no caso aqui são licenciandos, né? Que foram distribuídos aí em grupos heterogêneos. Mas são licenciandos da onde? São licenciandos que participam da disciplina Tecnodocência, que é ofertada pela Pró-Reitoria de Graduação. Ok? E aí, na sequência, eu estou dizendo mais, né? Eu estou dizendo que os dados são coletados e organizados mediante o uso de ferramentas digitais, certo? Então, assim, não é só dizer qual é o contexto que você está trabalhando, mas a forma como você está fazendo essa coleta de informações. Além disso, eu estou colocando que são analisados os dados em 3 fases. Então, com a classificação, ordenação e categorização dos recursos digitais que os licenciandos pensam utilizar na prática docente. Então, eles têm o plano de aula. No plano de aula, eu vou destacar quais são os recursos digitais que eles pensam utilizar. Aí vou, além disso, classificar, ordenar e categorizar esses recursos. Depois eu vou comparar os resultados obtidos, né, em busca de similaridades e regularidades entre essas categorias. E aí eu poderia ter, por exemplo, recursos online e recursos offline, né? E aí são 2 categorias, e aí eu vou comparar como é que eles usam os recursos online e como é que eles usam os recursos offline. É isso que eu estou querendo dizer quando escrevo essa parte da metodologia. E ao final, a comparação dos resultados obtidos com o referencial teórico utilizado. Então, depois de comparar
essas categorias, eu vou trazer os autores, né, que eu utilizei no meu referencial teórico para poder entender e analisar, né, a proposta que os licenciados estão trazendo no plano de aula. Então, explicando passo a passo, né, eu estou trabalhando e escrevendo sobre a metodologia que eu estou utilizando na pesquisa. Bom, os resultados é uma consequência disso tudo, né? Na realidade, trago os resultados, eu estou trazendo uma resposta, né, para a minha pergunta inicial, estou trazendo um feedback para o problema que eu estou abordando. Então, quando eu for escrever os resultados, eu preciso explicar o que eu obtive com a aplicação da metodologia e preciso apresentar, né, esses resultados da forma mais direta possível. Vamos ver um exemplo. É possível compreender que os licenciandos pensam o uso das TEDx voltado para a captação de informações e conteúdos, a fim de promover a elaboração de aulas expositivas, né? Então, quando eles fazem o uso dos recursos tecnológicos digitais, eles querem, principalmente, expor as informações e os conteúdos. A princípio, é possível inferir que alguns licenciandos buscam manter o uso dos recursos digitais centrados na ação do professor, uma vez que apresentam dificuldades em utilizá-los no contexto educacional. Tá certo? Então, foi percebido que, além das aulas expositivas, as aulas são ministradas pelo professor e a informação é passada do professor para os alunos, né? E mostrar que eles têm dificuldade em utilizar esses recursos no contexto educacional, porque preferem utilizar mais os recursos não digitais do que os recursos digitais, né? Então, com isso, eu consigo mostrar, né, que alguns elementos da pesquisa emergiram. E assim eu termino o corpo do resumo propriamente dito, né? E posso escrever agora as palavras-chave. Essas palavras-chave, elas devem estar vinculadas às palavras do título, né? Por quê? Para facilitar a busca do seu trabalho quando houver uma indexação, tá certo? Então, importante que no momento da construção das palavras-chave, você já vá pensando na construção do título, né? Lembra que eu falei para vocês que o título é o último que a gente escreve? Uma vez que você já escreveu seu resumo, você pode destacar as palavras que mais chamaram a atenção e, a partir delas, você construir o seu título. Ou então, nesse caminho, você escreveu o título e depois as palavras-chave. Mas, de qualquer maneira, é importante ter uma relação entre eles. Então, aqui eu utilizei tecnodocência como uma palavra-chave e ela está no título. Tecnologias digitais da informação e comunicação também está no título. E formação de licenciandos, né, também está no título. Poderia ter utilizado outras palavras, né, como planejamento, por exemplo, ou plano de aula, né, e ter modificado o título. De qualquer maneira, é importante a gente lembrar que para os encontros universitários da UFC, você só pode utilizar 3 palavras-chave, então você tem que escolher mesmo aquelas palavras que mais representam, que melhor representam o teu trabalho. Muito bem, feito isso tudo, né, a gente vai precisar submeter o trabalho, né, no sistema, né, para que vocês possam depois ser avaliados. Então, como é que fica essa questão da autoria? Quem é o autor de quê? Quem trabalha com o quê? Bom, são, na realidade, de 2 ou mais autores, né, um trabalho como esse, porque existe o autor principal, que é o aluno da UFC, e aqui eu destaco, né, que o aluno da UFC não é só o aluno do curso presencial, são os alunos dos cursos semipresenciais da UFC, né, que estão vinculados aí à Universidade Aberta do Brasil. Então, todos os alunos podem participar do encontro de tecnodocência, tá certo? E só pode ser autor principal uma pessoa. Então, ele vai ser, digamos assim, aquela pessoa que mais se dedicou ao trabalho, ou que vai realmente apresentar esse trabalho, tá certo? O outro autor, né, seria o orientador desse aluno, aquele professor que ajudou na escrita, que orientou essa escrita para o desenvolvimento do resumo. Ele é um professor da UFC. Lembrando que o professor da UFC não é só aquele professor que está vinculado, né, aos cursos presenciais, mas os tutores presenciais, os tutores à distância, que estão vinculados também à Universidade Aberta do Brasil. Então, esses professores também estão cadastrados no sistema e podem ter, né, os seus dados lá vinculados aos dados do autor principal.
E os coautores, eles são, digamos assim, podem vir, né, junto do autor principal, colaborando, tá certo, com esse trabalho, e a gente pode ter no máximo 4 alunos da UFC, lembrando que os alunos da UFC não são só os alunos dos cursos presenciais, mas também os alunos dos cursos semipresenciais, tá certo? Bom, então, se você tiver algum colega que queira escrever com você, um grupo de estudo ou de trabalho de pesquisa que você participa e os seus colegas querem, né, participar também desse trabalho com você, fiquem à vontade, podem se ajudar, né, um sendo autor e os outros coautores. Quais são os documentos, então, que você precisa para poder cadastrar esse resumo? Principalmente o CPF do autor principal e o e-mail do autor principal. Ele vai ser o principal a ser cadastrado no sistema. Você vai precisar também do CPF do professor orientador e do e-mail do professor orientador. Dos coautores, basta o nome completo. E como é que você envia esse trabalho, né? Então, primeiro você precisa acessar o endereço que é www.prppg.ufc.br/EU de Encontros Universitários, /2016. Você precisa entrar com seu login e sua senha, caso você já tenha. Se você ainda não tiver, é só se cadastrar e é muito rápido, muito fácil. Você vai escolher o evento Encontro de Tecnodocência, vai preencher os dados do trabalho e vai enviar. Se você quiser, inicialmente, você envia em um modelo, mas depois você vai precisar enviar esse trabalho definitivamente quando você tiver certeza que está tudo ok, né? E assim, tem que lembrar disso, que você tem que enviar definitivamente para que a gente possa avaliar. Dicas importantes, né? Então, fiquem atentos aí a algumas informações valiosas. Quando vocês forem cadastrar o resumo de vocês, existem lá 2 tipos de apresentação. A apresentação oral presencial e a apresentação oral em vídeo. Não tem problema se você for aluno dos cursos semipresenciais e não puder vir para a UFC, né, apresentar o seu trabalho. Então, você manda o seu trabalho dizendo que vai apresentar na sequência um vídeo, tá certo? Então, como a sua apresentação oral vai ser em vídeo, você vai precisar assistir o vídeo que fala sobre a apresentação em vídeo, né? E vai ter que preparar seu vídeo, vai ter uma data para que a gente receba o seu vídeo, para ele também ser avaliado, tá certo? E ele é avaliado com antecedência, né, para que no dia dos encontros universitários você possa assistir e as demais pessoas possam apreciar o seu trabalho. Se você for um aluno do semipresencial que queira apresentar presencialmente, fica à vontade, né? Só você fazer a sua inscrição e optar pela apresentação oral presencial, tá ok? Bom, mas se você for um aluno do curso presencial, né, da UFC, você também tem as 2 opções, né, e pode escolher a forma como você gostaria de apresentar, tá ok? Então, fiquem atentos, porque se você quiser uma apresentação oral presencial, você vai precisar estar presente no dia da apresentação. Se você fizer uma apresentação oral em vídeo, você não precisa estar presente no dia da apresentação, mas vai ter que fazer um vídeo com antecedência para que a gente possa apresentar na data da apresentação dos trabalhos, tá certo? Lá no período que foi estipulado pela UFC. E a área, gente, é uma dúvida que as pessoas sempre têm. A área que você vai escolher é a área de humanas. Nós estamos trabalhando com tecnodocência. Não tem como ser diferente, né, nós trabalharmos em uma outra perspectiva. Nós estamos trabalhando com tecnologia digital e seres humanos. Portanto, a nossa área é de humanas, por mais que a gente esteja trabalhando com tecnologias digitais. Então, só vai ter essa área para você escolher mesmo. Tá ok? Então, nós temos aí o que é tecnodocência, formação para a docência interdisciplinar integrada às tecnologias da informação e comunicação, tá certo? Qualquer dúvida, vocês podem entrar no site profitic.virtual.ufc.br e clicar no ícone de encontros universitários, e assim vocês vão ter acesso às mais diversas informações. Mas se nenhuma delas te satisfizer ou te responder aquilo que você precisa, então você manda um recadinho para a gente, para tecnodocência.profitic@gmail.com, e a gente vai estar à disposição para responder todas as dúvidas de vocês. Espero que seja útil esse vídeo e que vocês aproveitem da melhor maneira possível. Um abração para vocês, tudo de bom.